Então, hoje eu vou conversar com a minha colega Anelisa Ribeiro, que dispensa apresentações, todo mundo conhece a Ana. Então, assim, começo agradecendo você, Ana, por ter topado participar dessa conversa. Tenho certeza de que essa conversa vai ser muito bacana para quem está na disciplina comigo, né? A oficina de revisão de textos 2, mas também para os revisores que estão lá fora, para outros estudantes. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito esclarecedora. Então, assim, para começar, eu queria que você, é claro, quase todo mundo te conhece, mas queria que você se apresentasse, dissesse qual tem sido sua relação com esse tema, tanto na sua atuação como revisora, né, e também como pesquisadora desse tema. Pois obrigada pelo convite para a gente conversar aqui. É muito legal porque, ao mesmo tempo que os alunos me conhecem, o pessoal da Letras me conhece, principalmente porque eu sempre dou disciplina no primeiro período, né, logo na entrada, as pessoas sabem pouco sobre a vida profissional da gente, né? Conhecem como professor, mas não sabem exatamente o que a gente fez. Então, a minha vida na revisão, ela começa na graduação em letras, né, nos anos 90. Eu tenho aqui, a primeira vez que eu fui creditada como revisora, né, que foi uma cartilha publicada pela diretoria, pela Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, e era um trabalho de um projeto de extensão que eu fiz a revisão da cartilha toda, eu trabalhei nela, escrevi um texto para ela também, aí aparecia lá, e eu lembro que a professora coordenadora, que era a Sônia Queiroz, que é uma grande militante, né, da formação de revisores aqui em Minas, a Sônia fazia questão, né, de me mostrar, olha, você foi acreditada como revisora. Né? Isso era uma coisa importante, porque muitos revisores trabalham ali meio sem aparecer, não são nem acreditados. Hoje é mais comum serem, né? Isso tem mais de 20 anos. E aí, eu tinha muita vontade, eu entrei na faculdade de letras pensando em trabalhar em editora. Eu não pensava em ser professora. Só que não tinha essa opção, não. Na época, só tinha licenciatura, né? A gente tinha que fazer a formação de professor, mas eu achava que eu ia dar um jeito e ia conseguir ir para a área de edição. Encontrar a Sônia foi fundamental nesse sentido, era a única professora da faculdade que militava muito nisso, né? Era a professora que lidava lá com os cadernos de viva voz, com a parte, embora essa área não existisse assim oficialmente. Aí eu comecei a saber da coisa ali, aliás, precisamente eu tive 2 dias de aula em toda a minha graduação sobre revisão, com uma professora da área de sociolinguística, um negócio que foi muito bom, foi tão inesquecível que eu sei que foram 2 dias. Mas era muito pouco, né? Não se falava nisso na formação em letras. Até uma coisa assim, como se fosse uma área menor, né? E aí, eu lembro que eu batalhei, assim, trabalhei com a Sônia muitos anos, participei de vários projetos dela, fiz iniciação científica na área de texto, né, de linguística textual, até que eu queria fazer um estágio. E, enquanto isso, a faculdade desenvolvia a abertura do bacharelado. Então, eu me formei na licenciatura, pedi continuidade de estudos e me formei no bacharelado também. Mas, naquela época, não tinha muita diferença entre uma coisa e outra. O bacharelado não especializava a gente, assim. Aí, teve uma vaga de estágio na editora Lê, que é uma editora antiga aqui, editora, na época, era grande, talvez das maiores, e era uma editora muito conhecida pelos livros didáticos e pelos livros infantis. Aí eu fui fazer estágio na editora Lê, fiz estágio numa equipe de livro didático de português, né, que era a minha formação. Me formei em português na licenciatura. E nessa equipe de estágio, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei com uma equipe de autores que faziam um livro que foi um sucesso na época, e trabalhava vendo eles formularem aquele livro didático. Né? E livro didático é muito complexo, né? Muito caro, muito chato de fazer. E aprendi muito ali, né? O estagiário é que ele faz tudo, né? Eles falavam, faz pesquisa iconográfica sobre não sei o quê, eu ia lá fazer.
dá uma revisada aqui, nós precisamos de um texto sobre, eu lembro, precisamos de um texto sobre telefone, telefonema, aí eu, igual uma louca, procurar um texto literário que tivesse um telefone, um telefonema. Então tinha essa complexidade, então eu me introduzi na coisa, sem ser revisora propriamente, mas ali entendendo o processo de produção, que é complexo, que é o do livro didático. Depois a editora o grupo formou outra editora, que era a Formato, que foi uma editora importante aqui, que lançou vários ilustradores que estão aí até hoje, uma editora ousada, foi super legal. E a editora de literários da Formato era a Sônia Junqueira, que é uma figura muito importante na área, né? Ela era a nossa chefe lá, assim. E aí eu fiquei trabalhando na Formato contratada já. Eu já tinha me formado, virei assistente editorial. Trabalhava com livro didático, trabalhava com livro infantil e paradidático e formação de professores. Nessa época, a Formato ainda não tinha sido comprada pela FTD. Não. A Formato era ela, né? E já era um destaque, ganhava os prêmios todos, Jabuti, isso e aquilo. Principalmente no infantil, porque a Sônia Junqueira tinha voltado. A Sônia ficou uns 20 anos em São Paulo, na Abril, e ela já tinha voltado e era dona da Formato. Então, a Sônia tinha um know-how desse negócio, assim, que a Formato fez um trabalho fabuloso aqui, assim. E ela tinha um processo muito certinho, um processo muito cuidadoso. E a gente, éramos três, eu trabalhava nas coisas de língua portuguesa, o Lucas, que é meu amigo até hoje, trabalhava na área de matemática, ele era engenheiro, mas sempre foi um cara da edição, até hoje principalmente do digital. E a Jaque, que era minha colega de faculdade, no início da faculdade, fez comunicação, a gente tinha um ciclo básico na UFMG, que você estudava com todo mundo da área de humanas, a Jaque foi minha amiga da comunicação. A Jaque entrou para trabalhar com a área de história, com outra área. E a gente trabalhava junto, né, era uma equipe tinha a Cristiane, que era do design, e a gente aprendeu horrores, assim, porque a Formato tinha uma alta qualidade para fazer as coisas, e tudo passava várias vezes por muitas pessoas, e a gente tinha que fazer tudo também, e participava de todas as reuniões, então a gente aprendia um monte sobre design, sobre direção de arte, sobre não sei o que, qualquer coisa que tivesse. As revisões chegavam, né, contratava os revisores, as revisões chegavam, a gente olhava uma por uma, né, para ver o que o revisor fez, por que ele fez. Tinha preparador de texto, preparador separado, né, preparador do livro didático, tem uma coisa da linguagem do livro didático, o cara rabiscava o livro inteiro. Foi muito bom, foi a melhor escola que eu tive, assim. E aí a Formato começou a ter dificuldades, a gente sentia que tinha alguma coisa errada lá rolando. E eu não parei de estudar, né, nessa jogada aí, porque eu achava preocupante, complicado botar todas as fichas numa coisa só, né? Sempre achei difícil isso. Então, eu continuei e fiz mestrado, assim, eu entrei na Formato contratada e entrei no mestrado. E foi um momento complicado, porque era empresa, né, de 8 às 18, com cartão de ponto. Eu tive que negociar muito e tal, consegui fazer mestrado meio paralelo, trabalhando e tal. E aí, num certo momento, a Formato quebrou, eu defendi o mestrado uns 2 meses depois, foi uma sorte enorme, assim. E aí a Saraiva comprou, né, a Formato. E manteve, só que demitiu todo mundo, depois recontratou alguns, manteve o escritório aqui, mas nessa virada eu já tinha ido para outra editora. Aí eu fui trabalhar numa editora de livro médico, que é a Cooperativa Editora Médica, que é uma coisa antiga aqui, é fundada nos anos 60, e fui editar umas coisas que eu nunca imaginei. Eu era editora lá. Tinha a gerente geral da cooperativa e eu trabalhava na área de edição. Então era muito precário, era eu. Né? E uma moça que ajudava um pouco, meio assistente editorial, assim, mas era muito difícil, né? Mas a gente editava livros de medicina e uma revista de psiquiatria que eu adorava, que eu lia loucamente. E acabava fazendo revisão também, fazendo outras coisas. Tinha um grupo que era
era uma editora também que apoiava a edição da Cooperativa Médica, que era eu esqueço o nome deles, mas o cara chama Gilberto, tá no mercado até hoje. Eu acho que eles chamam Fórum. Eles faziam a parte de diagramação e tal, então a gente fazia as coisas, eles diagramavam, voltava, acabava trabalhando muito em parceria com eles. E dali eu saí para uma editora de livro jurídico, que é a Del Rey, que foi grande aqui também, existe até hoje, mas ela já foi maior. A Del Rey editava só livro jurídico, então eu trabalhava com aquele monte de livro de direito, aqueles compêndios, aquelas coisas. Tinha o editor, que era o dono da editora, um estilo mais publisher, assim, e eu era a editora, assistente dele, que era a parte de edição mesmo, né, de olhar o texto e tal. Fiquei muitos anos fazendo isso, enquanto preparava também outras coisas. Então, também editora, de 8 às 18, tal, mas eu comecei a dar, entre uma coisa e outra, dei aula em escola, tal, e depois comecei a dar aula na PUC. Quando eu terminei o mestrado, a PUC me contratou. Dei aula na PUC à noite, então eu trabalhava de 8 às 18 na editora, de 7 às 10h30, dando aula na PUC Coração Eucarístico. Impossível isso, né? Mas dava para fazer naquela época. Eu não tinha filho, detalhe, né? Então, trabalhava sem parar. E aí, mantive isso sempre, paralelo. A hora que eu tive que escolher foi quando meu filho nasceu, porque eu trabalhei nesse esquema até a véspera do nascimento dele, véspera mesmo, né? Até dia 7 de julho de 2004, dia 8 de julho de 2004 ele nasceu. Nossa. E aí é que eu falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? Não dá para fazer tudo mais. Né? Não dá para dar aula e na PUC eu dava aula de leitura e produção de texto. Então, para mim, tudo misturado, tudo sempre teve a ver com tudo, né? Aí, quando eu tive que escolher, eu resolvi fazer o seguinte, né? Eu não queria abandonar a área de edição de jeito nenhum, que era a área que eu queria para a vida, mas que era mais difícil de manter, porque não era muito flexível, né? Para uma pessoa que está com filho, bebezinho. O cara da editora que eu trabalhava me deu uma bela sacaneada na época, de tudo, de contrato errado, de grana. Então, a minha vida se complicou bastante naquele momento. Eu falei, bom, eu não posso sair disso, que é a coisa que eu mais gosto. Então, eu vou dar aula, mas eu vou dar aula disso. Que também era outra coisa. Aqui em BH não tinha curso disso. A dificuldade que eu tive de me formar era essa. Não tinha nada especializado, não tinha uma coisa que eu pudesse fazer. Então, na época, eu falei, bom, isso é 2004, então, né? Aí eu falei, nós vamos dar um jeito disso virar o assunto. E aí as coisas vão se encaixando, né? Aí eu conheci a Eliane Mourão, ela estava preparando uma especialização em revisão de texto, sabia de mim, porque a Sônia Queiroz juntou todo mundo. E eu e a Eliane lançamos o curso de especialização em revisão de texto, que está com 15 anos agora, né? E o curso existe, está na PUC desde sempre. Então, isso foi em 2005. E aí a gente começou a formar pessoas. A gente juntou as pessoas que tinham experiência nisso, né? O pessoal que trabalhava na Assembleia Legislativa, que tem área de revisão, né? De outro gênero e tal, mas o pessoal da revisão lá, o pessoal que tinha experiência em editora, o pessoal que tinha experiência em agência de publicidade, né? E fomos formando essas equipes de pessoas que podiam ensinar isso e formando outras pessoas. Depois eu e um colega, o Carlos D'Andrea, a gente trabalhava numa faculdade privada, a gente fez um curso de especialização também em projetos editoriais, porque o da PUC era muito específico, né? Revisão de texto. O público dele era bem específico, as pessoas queriam uma coisa específica, era o curso que tinha aula de português, né? Aula de sintaxe, aula de fonética, fonologia, sei lá, era uma coisa bem especializada. E eu tinha vontade de abrir um curso que fosse mais amplo, né? Pensando a edição como uma rede. Aí o D'Andrea é jornalista, a gente formulou, escreveu, implementou projetos editoriais impressos em multimídia. Especialização também. Também durou um monte de tempo. Eu acho que ele não é oferecido mais, mas uns 10 anos ele existiu.
E aí a gente começou a formar pessoas em projetos editoriais, que era um curso mais assim, ele tinha uma disciplina de revisão, mas ele tinha uma característica mais aberta, no sentido de formar pessoas para entender a cadeia do livro, né, para entender como se faz um livro, enfim. Formou bastante gente. E nesse meio aí, mantive uma atuação de freelancer, né, pegava revisão aqui e ali. Como eu estava muito envolvida como autora de livro literário, por exemplo, né, meu primeiro livro literário eu tinha 22 anos, eu acabei virando uma revisora de livro, de texto literário. Você vai onde a coisa vai te encaminhando também, né? Então, eu fiz muita revisão de texto acadêmico, que é o mais comum, né? Teses, dissertações, e tinha aqueles clientes meio fiéis, aquele cara que te manda, toda vez que ele vai publicar um artigo, ele manda para você o artigo, né? Ele precisa do seu aval para mandar para uma revista, mandar para algum lugar. Fiquei muito tempo fazendo isso, como freelancer, né? E no Cefet o espírito foi parecido, né? Quando eu cheguei no Cefet, a gente estava a fim de expandir, tinha condição política, macro, micro e tal, para uma mudança lá, porque só tinha o ensino médio, coordenação de língua estrangeira, coordenação de português. E aí tinha uma equipe afim, né? Vamos fazer isso e tal, e eles compraram a ideia. A gente não queria formar licenciados, né? Formar professores, então vamos fazer uma coisa na área de edição. Daí a escrita do curso de letras, pensando na parte editorial e também na parte de revisão, e depois, né, a pós, que foi antes, até a pós saiu antes da graduação, né, e a linha 4, posteriormente, quando a gente fez uma revisão do programa todo para entrar o doutorado, e a linha 4 entrou para ser descaradamente o estudo de edição. Então, naquele momento de definição da minha vida, assim, né, eu falei, bom, eu vou fazer isso de outro jeito, né? Vou fazer isso na formação, mas não é uma área que você pode deixar a prática, né? Então eu ficava muito preocupada, assim, como é que eu vou falar disso se eu abandonar isso? Porque não é igual aula. A profissão de professor, ela é uma meta profissão, assim, porque você está falando do que você está fazendo, né? E na edição você não consegue muito fazer isso, você tem que fazer o que você está falando, que é essas experiências para ficar olhando o que está acontecendo no mercado. As coisas mudam muito. Nessa época que eu trabalhei na Formato, estava virando a tecnologia. Assim. Eu ainda trabalhei com fotolito, né? Eu ainda trabalhei com coisas muito analógicas. Eu lembro quando chegou lá o primeiro programa para fechar PDF. O PDF ficava 2 dias fechando, não era igual hoje, que qualquer computador tem um negócio para fazer PDF. Era uma super tecnologia para o livro não desconfigurar. Eu lembro da diretora de arte, assim, maravilhada com o programa que fechava PDF. Essas mudanças tecnológicas, elas mudam o processo, né? Elas mudam a velocidade das coisas, a qualidade das coisas. Elas mudam as exigências de formação, né? E aí você tinha que aprender aquilo, o tempo todo você está vendo coisas, né, chegarem e coisas sumirem. E isso eu precisava o tempo todo ficar pensando nisso. Então, o resultado é que eu nunca saí completamente, sempre me envolvi num monte de projeto editorial, projetos especiais. É lógico que eu não fico, eu não consigo, não tenho tempo para trabalhar nisso efetivamente. Mas eu me envolvi em projetos editoriais esse tempo todo, né? Teve o Leve um Livro, por exemplo, foi um projeto de 3 anos fomentado pela prefeitura, que a gente editou 70 e tantos livrinhos de poesia, que eram todos, era uma equipe editorial, né, para fazer aquilo ali sair. E até hoje eu trabalho em revisões específicas, né? Então, alguns autores de literatura mandam seus romances, seus livros de poesia, eu faço a revisão, eu gosto muito da revisão do texto literário. Ela é uma revisão dentro do espectro das revisões que a gente pode fazer, é uma revisão bem específica, que eu acho muito interessante, e acabei ficando meio especializada nisso, porque também é a maneira como as pessoas entendem a gente, né? Assim,
O poeta acha que, como eu tenho escrito poesia, eu vou fazer a revisão de poesia com o olhar de quem escreve poesia. Como editor tem um pouco isso também, né, Ana? A impressão que eu tenho é que o escritor ele confia mais num editor que tem alguma experiência com a Com a literatura. literatura, com esse medo, né? Esse medo do que esse revisor vai fazer com o meu texto, né? Uhum. E de fato, eu acho que passa um pouco por aí mesmo. Nessa brincadeira, eu dei algumas oficinas de revisão ao longo do tempo aí, e tem uma oficina que eu gosto de fazer, que é a oficina de texto literário, de revisão do texto literário. E eu tive uma experiência em Goiânia, uns 2 anos atrás, foi muito legal, porque o grupo que estava fazendo a oficina devia ter umas 20 pessoas, era muito heterogêneo. Tinha gente que fazia, todos eram revisores, já tinham experiência de revisão, maior ou menor, mas assim, alguns eram revisores de espaços tipo Assembleia Legislativa. Uhum. Outros eram revisores de agência de publicidade, outro era revisor freelancer, fazia tese e dissertação. Cada um com uma experiência de gênero, assim, discursivo, né? E eu me lembro da discussão deles, foi um negócio tão legal, que eu dei vários níveis de texto literário para eles, assim, texto literário mais, vou chamar assim, mais careta, até um texto literário mais experimental, né, mais maluco. E eles iam revisando. E eu me lembro da discussão deles, eu lembro de uma das pessoas, ela falar assim, eu odeio fazer revisão de texto literário. Se eu receber algum dia uma demanda dessa, eu vou indicar um colega. Aí a gente riu muito, mas por quê? Ela falou, eu não dou conta, eu acho muita loucura. Quer dizer, aquele revisor, ela queria consertar tudo, né? Assim, ela achava o texto literário solto demais, experimental demais, ela ficava querendo aplicar uma gramática bem dura nele, e não funcionava. Então é um estilo de revisor, né? É o trabalho que ela gosta de fazer, e ela gosta de certas esferas, assim. E outros não, achando divertidíssimo, que adora, que é uma coisa que tem mais liberdade, que é mais permissiva até e tal. Então, era muito legal ver eles achando assim, seus lugares de revisores, né? E eu gosto desse lugar mais livre. Ao mesmo tempo, é um lugar que você tem que dialogar muito, porque não tem muito certo e errado, né? Tem assim, o que você quer fazer aqui? Que esse projeto demanda, O que né? é isso aqui? Né? Já teve situação de eu telefonar para a autora, assim, eu faço romance, livro de poesia e infantil muito. Uhum. O infantil tem a mesma pegada, né? Do que você quer fazer. Às vezes ele é muito oral, por exemplo. Né? Umas crianças conversando. Uhum. E aí teve várias situações de eu telefonar para a autora e perguntar, olha, você quer que pareça mais real? Assim, você quer mais verossímil? Ou você quer mais gramatical? Porque tinha uma criança falando e a criança falava, pega ele, alguma coisa assim. Aí era para pôr, pegue eu, né? Ou pega ele, tava bom, mas é o tipo do negócio que... Aí tem autor que fala assim, não, eu quero gramatical porque tem que passar no PNLD, literário, assim, sabe? Tem que ir para um edital, não sei qual. E no edital você não sabe o que o avaliador vai achar que é erro. Uhum. Vai achar Ana, que... isso que você Ah, está contando para mim é muito interessante, porque das conversas que eu já tive com outras pessoas para esse projeto da disciplina, duas coisas que têm sido muito marcadas e que você também mostra. Primeiro, a importância desse diálogo, né, dessa consulta ao autor, de, pelo menos no caso do original em português, do original nacional, esse diálogo ele tem que existir em alguma medida, em algum momento do processo, né? E uma coisa que você comentou logo no começo, da importância da prática, né? De que muito do que a gente sabe como revisor, como preparador, por mais que que os critérios sejam abordados numa educação formal, tem uma formação que é na prática mesmo, né? Que é de você sentar do lado do colega mais eu acho experiente. que não se ensina tudo, né? Nada, né? Mas é um tipo do negócio que a gente dificilmente ensina. Você inicia, eu acho. Inicia alguém, né? E aí a pessoa tem que pegar à medida é uma formação muito em serviço mesmo, porque
as situações são muito variadas, né? Assim, e você eu pode gostei ter muito esse diálogo direto e o diálogo mediado, porque tem editora que não deixa você falar direto com o autor. Né? e a questão do trabalho remoto, do trabalho freelancer, isso também apareceu nas outras conversas que eu tive, é um fator complicador nesse caso, né? Porque É, muito raramente hoje o revisor tem esse contato direto com os outros membros da equipe, então é. fica tudo muito mediado, né? E mesmo essa conversa entre os próprios revisores, que era algo muito comum na época que você trabalhou em editora, na época que eu trabalhei também, e que hoje acho que está cada vez mais reduzido, né? Muito revisor trabalhando em casa e não tem esse. Não tem conversa, né? Assim, eu trabalhava em equipes, né? E foi maravilhoso até porque eu trabalhava com gente, eu aprendi um monte sobre design, vendo a designer trabalhar, né? E era uma Aham. figura maravilhosa, assim. Essas situações vou chamar assim, em on-board, né? Quando você tem a equipe junto, elas são muito formadoras, mas são mais difíceis. E Sim. o freelance, ele é isoladão, mas ele tem a coisa da flexibilidade e tal, que tinha a ver com a minha vida naquele momento. Uhum. Agora, quando eu virei uma militante do negócio, resolvi, não, nós vamos abrir curso, vamos fazer, não sei o quê, e foi uma coisa de cooptar pessoas, porque como a área de letras não formava ninguém para isso, eu tinha que convencer as pessoas. Né? As pessoas não tinham experiência disso, nem no Cefet. A maioria não tem até hoje. Né? Você vê que os colegas, às vezes, como é que eu faço para falar desse assunto? Você tem que entrar nesse assunto. E é um universo. Tinha gente, eu achava tão engraçado, gente que falava assim, isso é uma coisa nova. Eu morria de rir, de gente nova que não é mesmo. Né? Assim, é uma área antiga, né? Só que ela na letras, né, eu acho muito engraçado, porque na letras ela não é. Como área específica de formação, né? E é estranho, né? Porque é bem na letras, assim. Embora o pessoal da literatura tenha uma pegada bem grande aí, por causa da relação da literatura com o livro, né? Uhum. Que é uma relação ainda muito forte, na linguística não tem, por exemplo. Então, se você querer discutir revisão na linguística, é até hoje difícil achar espaço. E para mim era muito claro que tinha, né? Que eu tinha que me formar ali, que era um espaço possível, mas tinha que cooptar o povo, assim. Vamos lá, gente, tem a ver, vai dar para fazer, tem gente interessada. Tanto tem que tá aí, o curso da PUC tem 15 anos, né? O do Cefet tem mais de 10, e assim vamos. E isso vai institucionalizando a coisa de um jeito que hoje é muito mais fácil uma pessoa querer isso, falar disso, encontrar lugar para encontrar interlocutores, né? Encontrar formação, que 20 anos atrás não era. E é E interessante esse é um isso que você impacto muito comentou, bonito, né, do negócio. Assim. isso que você comentou da tua trajetória de ser uma professora da área de edição que, pelo menos esporadicamente, ainda faz revisão e edição, como é meu caso também. Eu acho muito louco porque não é um perfil muito comum na nossa área, né? Eu fico pensando, por exemplo, no caso da medicina, no caso do direito, é muito naturalizado que o professor que forma o médico, que forma o advogado, seja Atua, né? também um praticante, porque são áreas que também mudam, né? O professor precisa estar de alguma maneira ligado naquilo que está acontecendo. E fico pensando na nossa área, mesmo na formação de professores, né? Isso é muito pouco comum que o professor que forma professores também esteja atuando na educação básica, né? Isso é raro até, né? Infelizmente. É, É raro, a gente sabe que tem uma questão de valor aí, né? De poder. claro, sim. Eu sinto os olharzinhos assim, que a gente dá aula no ensino médio. É muito engraçado. Todo mundo quer falar sobre e ditar regras, mas pôr o pé lá é mais complicado. E na revisão, eu, primeiro porque eu gosto mesmo, né? Eu gosto de fazer revisão. Então é uma coisa que você. Por que eu vou parar, né? Eu Uhum. gosto, tem gente que acha um horror, que serviço chato, né? E Se eu acho você uma gosta e te delícia. chamam para fazer, por que não, né? Aí eu falo, vou fazer, mas é claro que eu não tenho tempo para ficar fazendo tudo. Hoje é muito mais simples. As pessoas sabem, são também, às vezes, as pessoas são as mesmas
que gostam de que eu olhe antes e tal. Eu faço tudo profissionalmente, né? Tudo arrumadinho. Tenho responsabilidade sobre aquilo. Não é hobby, né? É o meu trabalho. Todo mundo entende como trabalho. Eu faço questão de chamar de trabalho. Mas assim, eu acho importante para eu ir testando, vendo o que está acontecendo, né, naquela área ali. Com a quantidade de editora que tem hoje, editora tudo, né, as editoras independentes, isso se diversificou também. Tem muito trabalho, né, tem muita coisa para fazer. E eu acho importante manter esse. Mas tem uma coisa a ver também com a minha vida de autora, né? A minha vida de autora me mantém presa nisso aí. Eu estou sempre lá atuando junto com alguma coisa que vai acontecer, que vai sair. Então, os livros de poesia que eu publiquei foram 8. Cada um foi por uma editora, cada um foi uma experiência diferente, num tempo diferente, com um processo diferente, e eu participei desses processos. Né? Assim, eu estava lá envolvida com aquele livro, com aquela editora, com aquelas pessoas, cada um tem um jeito de trabalhar, enfim. Às vezes eu pus muito a mão na massa, outras vezes menos. Trabalho com editoras muito diferentes, né, em áreas muito diferentes. Então, publicar poesia é uma praia. Publicar livro técnico é outra praia, não tem nada a ver. Publicar livro juvenil, que é quase paradidático, é outra praia ainda. Editoras muito mais comerciais, né? Então, o jeito da gente entrar é outro. Agora, estou num processo de um livro juvenil. Um juvenil que é para entrar em PNLD, aquelas coisas. Uma editora especializada nisso. Os designers são figuras assim, eles estão tratando o material de um jeito lindíssimo, fabuloso. Fizeram uma pesquisa maravilhosa para fazer o projeto gráfico. E eu estou o tempo todo junto com eles, né? Já fui não sei quantas reuniões com eles para eles mostrarem qual é a ideia e eu discutir se eu gostei da ideia, não gostei da ideia. Tem coisa que eu preciso ajustar de acordo com o projeto gráfico. Então, entrar nesses processos, nesses gêneros tão diferentes, também me ajuda muito. Eu não estou atuando como revisora de texto ali, mas eu estou participando da coisa toda, né? Como é que o cara pensou o livro, o tamanho do livro, a imagem que vai ter na capa, ou não sei o quê. Como que o editor está pensando e vendo que essas regras de edital, por exemplo, eu acabo sabendo, né? Porque o edital mudou, agora o livro tem que ter o tamanho tal, o papel tal, não sei o que lá. Eu sei que está acontecendo isso. E eu acho importante saber, né? Se a gente vai falar disso depois. Sim. Ou os alunos vão chegar perguntando, né? Queria aproveitar que você está contando. A tua experiência é muito diversa, né? Assim, você já passou por muitos tipos de texto, né? Como na tua experiência editorial. E você atuou ou atua nessas 3 coisas, né? Como profissional do texto, como autora e como formadora de editores e revisores. Então, você tem aí um ponto de vista interessante para a gente pensar todos esses estereótipos, sensos comuns, representações que circulam a respeito dessa profissão. E aqui estou pensando não só no revisor stricto sensu, né, o revisor de provas, mas os profissionais de texto como um todo. Aquilo que em algumas editoras é chamado de preparador, ou editor de texto, copydesk, né, todas essas profissões relacionadas ao texto. Então, queria que a gente conversasse um pouco sobre esses estereótipos, né? Acho que, em grande medida, esses estereótipos têm a ver com o fato de ser uma profissão muito invisibilizada, né? Assim, pouca gente sabe o que é esse trabalho, então acaba que muita coisa que circula a respeito dessa profissão são noções pré-concebidas, digamos assim, do que seja essa profissão. E aí fiquei pensando também algo que tem me despertado assim muito interesse por conta da tua pesquisa, né, com relação às editoras mulheres,
que a gente sabe, né? Que as profissionais mulheres estão desde sempre nesse mercado. Só que muitas vezes elas também estão invisibilizadas por ocuparem esses espaços que não são o do editor, dono da editora. Né? Você tem aí uma história imensa de editoras, preparadoras, revisoras, tradutoras, né? E que estão invisibilizadas nessa história porque ocuparam esse papel. Né? Você vê essa relação entre as duas coisas? Eu vejo. Outro dia foi legal, eu estava num debate sobre revisão, e aí alguém perguntou por que tem tanta mulher, né? Um homem perguntou por que tem tanta mulher fazendo revisão, né? Isso é uma pergunta dificílima dele, porque é uma pergunta histórica, né? Longa. Essas profissões tem a ver com tudo, né? Tem a ver com o fato da mulher não precisar sair de casa para exercer esse tipo de coisa. Então era comum entre tradutoras, né? Era comum aquela profissão assim, aquela mulher ilustrada, invernizada, mas que não podia trabalhar fora, né? Não podia receber, enfim, mas ela conseguia fazer certas coisas de dentro de casa, né? Mesmo no meio da confusão. Aquele livro famoso da Virginia Woolf, né? Um Teto Todo Seu, ela fala da habilidade que a mulher tem que desenvolver de trabalhar no meio da confusão. Não ter o teto todo seu, né? Não tem um escritório, não tem uma biblioteca, não tem um quarto para você ficar ali sozinha, concentrada. Então tem uma hora que ela descreve uma cena, assim, escrevendo uma coisa no meio da sala, com criança correndo, com gente conversando, com gente passando, com campainha tocando, com gente fazendo coisa na cozinha. Então são essas profissões meio possíveis assim nesse contexto conturbado de mil demandas que tem a ver com esse universo feminino, que vão acarretar outras coisas também, né? Que é mal remunerado, que não é reconhecido, que às vezes não é acreditado, né? Essa mulher faz essa coisa às vezes sem cobrar, ou às vezes cobrando muito barato, não vai aparecer o nome dela, né? Tem vários filmes legais para a gente ver, assim, pensando nisso, né? Vários filmes que vão um pouquinho nessa linha, né? Aquela mulher que está sempre no segundo plano, que faz a revisão do grande romance do marido, né? Mas não A aparece em figura lugar da nenhum. esposa datilógrafa e revisora, né? Que é super Isso, frequente. essa figura ali que fica, né? Às vezes é uma excelente escritora que vai ficar para nunca, porque o cara tem todas as atenções, né? Tem um monte de filmes assim, que mostram um pouco essa relação. Os caras que ganham prêmio, e na verdade foi a mulher que copidescou Uhum. o livro Eu todo. fico pensando também nessa algo que eu acho que a profissão de revisor é parecida com a de professor, que é essa ideia que circula para as pessoas de que é uma profissão que você faz fazendo outra coisa, que eu acho que tem muito a ver com o fato de serem profissões majoritariamente femininas, né? Tem-se a concepção de que a mulher não trabalha porque se trabalha, né? Porque é uma coisa importante para a vida. Ela trabalha, sei lá, para cumprir, para encher o tempo, para ganhar uma graninha extra. Né? E aí pode ser qualquer graninha, né? Não precisa regulamentar nada. Não... Então, eu acho que são questões que atravessam e são atravessadas, tudo misturado, né? Essa coisa do machismo, do patriarcado, e dessa mulher branca, né? Nós estamos falando de uma mulher branca, né? Casada. Predominantemente, sim. É Nós não uma estamos mulher falando que escolarizada, né? escolarizada, invernizadíssima, capaz de traduzir 2, 3 línguas, né? Não estou falando da mulher negra. A mulher negra está trabalhando lá braçalmente, sem alfabetização, sem escolarização alguma, né? Então tem essas diferenças ainda, né? Mil nuances assim. Agora chega hoje aqui no século XXI, é uma profissão ainda com pouco reconhecimento, muito feminizada, né? Sem regulamentação nenhuma, sem muito espalhada, né? Cada um meio por si, Muito precarizada, desprestigiada, né? desprestigiada, precarizada, cada vez menos postos de trabalho regulares, né? E a coisa do freelance, que é engraçado, porque tem o discurso do empreendedorismo, né? O que atrapalha, né? O discurso do que você vai ser seu próprio chefe, você pode ser MEI, emite sua nota e tal, mas
aí você também não tem direito nenhum, né? É um Não se discurso que garante. naturaliza essa precarização, né? Fica parecendo que é porque vai ser muito legal, né, para você. É, Mas depende, né? Depende, pode não ser. Agora, eu acho tem muita mulher nos bastidores do editorial, assim, né? Muita sempre teve. As cabeças não, né? O cara do prestígio acaba sendo aquele dono do lugar, né? Ele costuma ser a marca também, né? O nome dele é a marca. Mas, assim, de 1970 para cá, isso foi mudando aceleradamente. Né? Hoje é sim. meio pau a pau. Assim, um monte de mulher fazendo coisa importante, coisa relevante, e continuam lá trabalhando nos bastidores também. Eu me arriscaria a dizer que as coisas mais interessantes, quando a gente pensa assim, né, traz à memória as coisas interessantes que se tem feito de livro no Brasil, pelo menos, acho que em outros países também, são editoras mulheres, Tem né? uma Essa mudança mulherada. foi super importante para dar uma Tem uma arejada. mulherada. Eu acho que a Arejada é justamente por isso, né? Porque ela estava na opressão ali. Você tem que fazer pela beirada, você tem que fazer o alternativo, você tem que fazer o que é contra-hegemônico. Porque o hegemônico você não consegue, você não está nele. É muito interessante, é um movimento que hoje está muito mais vivo, né? Muito mais interessante. Essas mulheres de 1970 para cá, a maioria está viva, né? Elas estão fazendo história ainda, né? Mas é muito recente, é uma pena porque é muito recente. Você vê que a coisa estava ali, né? Bem próxima. Agora, eu acho que a gente eu acho absolutamente fascinante esse universo. Acho que de uns anos para cá a gente conseguiu se organizar melhor. Né? Você tem hoje um pessoal formado em edição, né? que tem isso assim, uma clareza disso, né? Uma trilha que eles conseguem enxergar muito mais do que quem estava X anos atrás não conseguia ver. É uma institucionalização que eu acho muito importante para os próximos passos, né, da Sim. coisa. Para o reconhecimento da profissão, para que a gente consiga uma É, regulamentação em algum para as momento, né? pessoas entenderem o que é. Então, por exemplo, você falou essa coisa do estereótipo, da representação, né? É muito comum, né? Primeiro, isso você comentou, achar qualquer um pode ser revisor e basta saber um pouco de gramática, enfim, que é uma ideia sobre Aham. isso. Então também não valoriza a profissão, ela não se especializa, né? Outra coisa é a ideia de que é sempre, por exemplo, alguns livros literários têm, e filmes às vezes, mas tem revisores como protagonistas, mas são assim, casmurros, ranzinzas, mal resolvidos, figuras assim meio sombrias. E eu fiz um negócio recentemente com uma revisora que é protagonista de um conto da Maria Valéria Rezende, que é assim super invejosa dos autores, né? Assim, o revisor como uma figura mal resolvida que não deu conta de ser autor. E é uma bobagem, né? Porque assim, tem revisor apaixonado por revisão. Você não quer ser autor. Né? Você gosta de fazer revisão. E nem por isso você. Então tem uma ligação entre a raiva do. Assim, o revisor como inimigo do autor, porque ele tem uma relação entre raiva e inimizade e inveja. Eu não consegui ser, então eu vou lá atrapalhar. Ô, Ana, você acha que em alguma medida esse estereótipo existe porque alguns autores em algum momento cruzaram com revisores desse tipo? Eu acho que pode ser assim. Eu acho que os autores é comum a gente achar também aqui e ali relato de autor que ficou bem incomodado, bem bravo com alguma revisão. Eu não sei se o revisor fez aquilo porque é um inimigo, né? Uhum. Mas o autor fica incomodado, ofendido, às vezes, com alguma coisa, com alguma sugestão, alguma mudança, e aí vira uma disputa
que transforma a relação nisso aí. Então, assim, o revisor vai lá, aí depende muito da atuação do revisor também, mas assim, o revisor vai lá, troca uma palavra. O autor acha um absurdo ter trocado aquela palavra. Ele não entende aquilo como sugestão. Pode ser que tenha sido dado como sugestão, pode ser que tenha sido meio atravessado mesmo, né? Mas o autor ou a autora fica incomodadíssimo. E aí tem uma diferença de alcance, né? De poder entre eles. Qual que é o problema? O autor vai lá, escreve um conto e publica, né? O autor tem esse poder da emissão aí, que o revisor não tem, e o autor acaba transformando aquilo num conto, num romance, numa coisa que põe o revisor nesse lugar do personagem mal resolvido. E fica famoso esse personagem mal resolvido, né? Mas no conto da Maria Valéria tem essa relação, assim, a revisora morre de vontade de ser. Tem um monte de ironia sobre isso, é bem legal, assim. Ela morre de vontade de ser autora, ela trabalha numa editora, mas o editor só dá bola para os jovens geniais que vão virar autores badalados. Então tem uma coisa também com a idade, com ela não ser mais tão jovem. Tem essa assim, né? O revisor é uma pessoa mais velha que já deu errado. Eu acho que um pouco disso que você está falando tem, né, nesse livro que é super famoso do Saramago, A História do Cerco de Lisboa, que é essa ideia do revisor ranzinza, mal resolvido. Solitário, né? Aquele cara e que só resolve a sua própria história a partir do momento em que vira autor. Isso. Que ele põe um não lá e vira... Na Maria Valéria é a mesma coisa, assim, a revisora fica amiga de uma velhinha que tem um original genial de um romance guardado, a velhinha morre e a revisora se vê no dilema de publicar aquele romance genial no nome dela. Então é uma coisa mais assim, né? É uma coisa assim, ela passa momentos de crise ética, assim, que ela tinha a chance de virar uma grande autora sem ser a grande autora daquele romance. Então, assim, é uma visão, né? Nos livros de linguística, raramente alguém fala alguma coisa sobre revisor, geralmente desqualificando, no sentido, revisor como é que é? É a polícia da língua, né? Principalmente na sociolinguística, assim, o revisor como uma figura que está a serviço da gramática, do que for conservador em termos de língua, né? Essa ideia de que o revisor trabalha pelo achatamento da língua, na medida em que ele uniformiza e padroniza tudo. O Marcos Banho fala até para comandos paragramaticais, né? Esse pessoal que trabalha numa linha assim, segurar a mudança, né? Achar que a mudança é ruim, deter a vida da língua, né? E não é, não. Quer dizer, pode ter quem atue desse jeito, acho que a falta de reflexão sobre a coisa acaba gerando isso, mas a gente sabe que tem tido reflexão sobre isso, que a reflexão não vai nesse sentido. A reflexão tem ido no sentido de uma formação aberta, de uma formação de gêneros textuais e discursivos, de jogo de cintura, de um revisor que consegue entender de linguagem, não de regra, estritamente, né? Esse revisor que consegue entender o que ele está fazendo, atuar dentro da estabilidade relativa dos textos, para falar uma coisa bakhtiniana, assim, né? Esse revisor inteligente que está tratando de uma língua viva, que sabe que aqui eu posso me permitir mais, aqui menos, que dialoga com o autor, que sabe que tem uma intencionalidade naquilo, sei lá. É muito mais interessante do que essa ideia de um revisor comando paragramatical, né? E é muito interessante isso que você está falando, porque muitas vezes nesses textos, né, desses teóricos, o revisor é retratado como essa pessoa que está trabalhando contra a mudança linguística, mas se a gente for pensar no modo como a língua escrita
se alterou no decorrer do tempo, né, de como a gente consegue captar essas mudanças a partir da literatura, a partir dos textos jornalísticos, de outros textos de grande circulação. Se a gente pensar que sempre tem um revisor ou uma revisora, ou muitas vezes existe essa figura ali, provavelmente a gente teve na história profissionais do texto que trabalharam pela mudança linguística, né? Sim. Inclusive, esses estudos do Chartier, né, das mudanças do Don Quixote. Né, que é difícil de verificar isso, né? Porque tem uma muita coisa que a historinha, gente não tem as fontes, né? uma historinha sobre o Chartier que é bonitinho, que quem conta é o Zé Luiz de Diego, que é professor lá de La Plata. Ele fala que um dia o Chartier visitou lá as bibliotecas de La Plata, de Buenos Aires e tal, e que o Chartier pegava as versões do Don Quixote que tinham lá, que tem umas versões raras, umas versões super antigas do Don Quixote, umas edições assim. O Chartier foi lá pegar as edições antigas e olhava, e perguntar para ele, por que você está olhando, o que você está procurando? Eu quero achar aqui se já tem aquela interrogação invertida do espanhol, que foi no começo da pergunta. Uhum. Porque, olha isso, né? Alguém inventou aquilo uma hora, né? Na escrita, e ele queria ver se alguma edição do Cervantes não tinha, né? Quem pôs aquilo lá? Quem que inventou aquela interrogação? Que eu acho até legal, que você já sabe que é uma pergunta, né? Esse tipo de mexida ali na edição, né? Alguém produz. Sim. Se vai ficar certo, se vai ficar errado, se vai ser o padrão dali para frente, né? Imagina, se alguém um dia pôs aquela interrogação lá, os outros, ela se fixou no espanhol, né? Então, os outros começaram a repetir. Alguém começou a repetir. E isso provavelmente com muitas outras coisas, em todas as línguas, isso deve ter acontecido em algum momento, né? De um divisão revisor de palavras, né? A pontuação, né? A pontuação é um negócio... Até hoje, né? Pontuação é um negócio que a gente mexe muito. Uhum. A gente tem Você que me fez pensar. lembrar de um caso que é da minha experiência particular como revisor, quando eu trabalhava na Abril. Porque a gente passava por uma avaliação semestral, se não me engano, era uma equipe de revisores da empresa que se encarregava de avaliar o trabalho dos revisores. E me lembro que numa primeira avaliação eu perdi uns pontos porque eu deixava coisas do tipo chega para lá. Essa contração do para, no caso dessas expressões orais, digamos assim, toca para frente, chega para lá, né, que era muito comum nas revistas populares, e que a princípio soou muito estranho para aquela avaliação, e depois isso foi incorporado na empresa. Tipo, não, a gente vai parar de considerar isso aqui um erro, um problema do revisor, porque ele está fazendo algo que é importante, né, que é, de alguma maneira, introduzir esse registro quando é apropriado, né? E fico pensando quantas vezes isso não deve ter acontecido na história para que a gente pudesse, por exemplo, ter uma regência mais moderna, aceita, né? Isso e é no micro e é difícil de captar porque esses registros não estão sempre disponíveis, né? Essa discussão que a gente faz sobre as fontes, né? Como é que a gente sabe quem trabalhou na revisão de um material editado 50 anos atrás, se esse material foi jogado fora, né? As provas, os arquivos que a gente joga fora o tempo todo, né? Não sabe por onde. Eu vejo isso muito declarado o projeto da Parábola Editorial, por exemplo, né? Que a gente conhece, uma editora é uma editora pequena, muito importante na área de letras, muito relevante para a área de linguística, principalmente, e eles declaradamente defendem o português brasileiro. Então é muito legal que a revisão ela é feita considerando que muita coisa que poderia não ser possível pela gramática tradicional, eles vão aceitar porque o português brasileiro é assim. Então, tem uma defesa declarada desse português, de não falar em lusofonia, por exemplo, que eles consideram uma abstração
impossível, né? Lusofonia para quem? Na conversa que eu tive com a Cristine Yamazaki, a gente, ela chegou a se propor isso, né? E se, de uma maneira experimental, nós que somos profissionais do texto, em algum momento só adotarmos as referências mais modernas, digamos assim, com relação à língua? E se eu só utilizar um dicionário de regência mais moderno? E se eu utilizar um manual de redação para a linguagem não sexista, por exemplo, para usar gênero neutro? O que vai virar esse trabalho, né? Também tem muito a ver com essas referências, né, que o profissional do texto mobiliza na sua atividade. E eu acho que aí vem esse outro estereótipo com relação ao revisor do texto, que é a de um profissional que é uma enciclopédia ambulante, né, que só consegue fazer o que faz porque conhece muita gramática, porque conhece várias línguas, e não porque ele é um profissional que sabe pesquisar, por exemplo, né? Como se soubesse tudo de cor, né? E eu acho que eu sempre falei isso nas vezes que eu dei curso de, sei lá, para formar revisor em algum lugar, eu sempre falava, né? Tem que ser desconfiado e curioso. Se não for, vai ficar difícil. Então, eu lembro daquelas situações assim de sigla, por exemplo, né? Quando você quer expandir a sigla, aí eu lembro de uma situação assim, um gritar pro outro, fulano, o que é CEMIG? Aí o outro chuta, Central, não sei o que, não sei o quê. O cara nem para abrir o site da empresa e olhar direito o que é a sigla, que às vezes a sigla surpreende a gente, ela não é aquilo que a gente pensa, ou ela é igual, sei lá, CAPES, CNPq, que tem uns negócios no meio que não estão na sigla, né? Ou a sigla ficou antiga, mas o nome mudou, eles mantiveram a sigla e enfim, esse tipo de coisinha boba que causa um problema na revisão e o cara acha que ele não tem que tem que saber de cor, que ele tem que ter uma super memória, né? É claro que com o tempo de tanto consultar se aprende, né? E dependendo do tipo de material com que você trabalha, né? Se você é um revisor especializado em texto acadêmico, por exemplo, em algum momento você vai acabar memorizando algumas coisas que são muito comuns, de né? ABNT, né? Isso. E é legal esse desconforto. Às vezes chega uma dissertação para você revisar que não usa ABNT, né? De outra área. Né? Eu uso APA, eu sei lá. Aí você tem que se virar para ler outra coisa e aquele rangido, né? De você fazer a revisão com uma coisa que você não conhece direito, tem que ficar olhando a regra e vendo se é aquilo mesmo. Esse jogo, né, do revisor, ele varia muito mais do que esses estereótipos aí que pintam o revisor assim uma figura rígida, né, muito sistemático no mau sentido do sistemático, né? Bitolado, né? Assim. Assim, que não pode ter, claro, mas não corresponde a isso que a gente tem falado há tanto tempo, né? Falando, gente, calma, não, o cara tem que ter até o contrário, uma abertura, ver o que ele está fazendo, isso tem a ver com o quê? Quantas gramáticas eu tenho que ter, né? Nesse sentido aí, das mais modernas e as mais caretas, né? É aquele revisor que acha que tudo é manual da redação, né? De jornal, né? Uhum. Não, mas o manual da redação é o manual da redação daquele jornal. Eles convencionaram isso, é uma falta de noção de que a gente convenciona. Né? Um grupo convenciona, isso que você está falando aí, né? A Abril não aceita isso. Aliás, a Abril era um grande emissor de convenções, né? Muito. O manual da Abril é adotado no O manual país da inteiro. Abril virou, né? Ele é referência para um monte de outras coisas. Aí são as assimetrias, né? E o poder também, né? A Abril é um grande emissor de manuais, de convenções. Aí a Folha de São Paulo, o manual da Folha é quase né? O manual tudo é o manual da Folha. É um emissor de convenções, um copia do outro, né? Se a Folha fez, aí é uma cascata, né? A Folha fez. E às vezes coisas que são super questionáveis acabam saindo daquele âmbito específico do jornal e todo mundo passa a adotar, né? Adota e às vezes não tem a ver com a gramática também, não, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma discussão assim, a gramática fala que substantivo comum é letra minúscula.
Essa coisa da letra maiúscula e minúscula eu acho curiosíssima, porque ela tem a ver com poder também. O cara quer que seja com maiúsculo, é engraçado. Você tem a opção de ser minúsculo, ele fala, não, vai ter que ser com maiúsculo, porque eu sou doutor. Né? É muito engraçado, eu acho isso uma loucura. Você vê que o tamanho, né, a letra maiúscula é um lugarzinho assim de. E aí o manual põe um monte de coisa que é substantivo comum com maiúscula. Sei lá, país, por exemplo. Ah, porque país está, no caso aqui, na rede coesiva do texto, está substituindo o Brasil. Aí você fala, pô, tá bom, né? Mas é um uso ali. Outros usos são possíveis. O que torna o trabalho do revisor um negócio super dinâmico, ao contrário do que algumas representações fazem parecer, né? Um trabalho Talvez muito essa, dinâmico, porque você tem que ir o tempo todo estudar uma coisa, né? Saber de uma coisa, comparar as coisas. talvez essa representação do editor, do revisor bitolado tenha a ver com o fato de que é de fato um trabalho muito meticuloso, né? A gente É, tem que exercitar uma minúcia no texto, que é uma minúcia completamente diferente da leitura de um leitor comum, isso é né? legal. Eu já fui de banca de pelo menos dois trabalhos, um era a tese, o outro, eu não lembro se os dois eram tese, um era uma tese, na linguística e às vezes na psicolinguística e com conexão com a área médica, sobre o olho do revisor. Né? É bem legal. Em outras áreas tem um ou outro estudo Esses desse estudos que fazem eye que tracking. registram, né, o olho. É, então, assim, como é que o olho do revisor está treinado para fazer certas coisas? Porque não é uma leitura sacádica comum, né, de você só ir para frente. Né? Você precisa ter umas paradas diferentes. Né? Então, certamente a gente aprende. É uma coisa que a gente não nota que aprende, né? E que ninguém ensina, assim, Em algum propriamente. momento a gente se dá conta de que tem, né? Você precisa ter uma sacada menor no olho, né? E uma lentidão, uma coisa de voltar que não é da leitura comum que você faz, só para ir para frente, né? Uhum. Tem uns estudos assim interessantes, medindo isso, né? Como é que o revisor olha tal coisa, vê por onde o olho dele passa, né? Que provavelmente a gente aprende em serviço, provavelmente não, né? Eu nunca tive aula disso na vida, né? Mas você vai aprendendo que você precisa. Tem determinadas letras que são mais confundíveis, né? Elas são parecidas e a gente tende a saltá-las. Uhum. Então ali pode vir um errinho que vai incomodar a gente depois. Estou falando de troca de letra, de coisas que antes eram tipográficas mesmo. E que a gente precisa treinar o olho para olhar e enxergar aquilo, né? Então, assim, Você está falando disso agora, eu me lembro que uma das rotinas que a gente tinha na Abril, principalmente no fechamento, quando a gente estava às vésperas de fechar a revista, era na capa, nos títulos das matérias, ler ao contrário. sim, Em sim. algum momento você lê as frases ao contrário para ver se não está faltando letra, para ver se não está invertido, O coisas olho desse tipo. conseguir pegar, porque aí é uma coisa de psicolinguística, de umas áreas assim que tem mais a ver com até com a medicina mesmo, com essa coisa da fisiologia e uma coisa cognitiva, passa por outros âmbitos e vai lá na linguística, assim, que é como a gente lê, né? Tem uns livros, tem um cara que chama Vincent Jove, um nome assim. Tem uns livros sobre isso que são legais para a gente entender a fisiologia do negócio. Né? Como você enxerga, que seu olho faz para ler, que não é um movimento linear, ninguém lê linearmente. Né? Uhum. Essa coisa dos saltos que tem a ver com a nossa cognição, porque você não lê inteiro, você salta porque você completa. Né? Você vai Uhum. completando. E Isso é nessa de coisa de leitor completar, proficiente, né? O cara que vê a palavra, ele não precisa decodificar cada um dos pedaços, o ele vê problema como disso é aí que imagem. está a sacada do revisor, sacada no sentido olho, né? Do revisor, que seria ele teria que ser capaz de não dar esse salto tão automático. Porque é esse salto no automático que vê coisas que não estão lá, né?
Acontece muito quando alguém está lendo em voz alta, é uma coisa comum em sala de aula, tal. Quando a gente pede alguém para ler em voz alta, a pessoa lê palavras que não estão lá. A palavra tem a ver, cabe no contexto, mas ela não está lá. A pessoa faz uma sacada e uma inferência possível, mas não foi realizada, não está escrita. E se o revisor faz isso, ele tem a chance grande de ficar a letra ali que não tem, faltar a letra e você não viu, né? Aí eu tô falando de um maluco nível porque bem micro. é quase como se ele tivesse que voltar para um estágio anterior do processo de letramento dele. Para Ele tem que ele fazer uma conseguir, leitura mais silábica, às vezes. isso, para ele conseguir pegar trocas assim. Então é bem micro, né? Não tem a ver com grandes jogadas. Então, o revisor ficar atuando nesse monte de camada, assim, nessa camada pequenininha, que é de enxergar a letra, né? Enxergar a sílaba, enxergar espaço, e numa camada mais alta, que é coerência, né? Sentido, né? Sentido. Isso não está. Uma coisa não combina com a outra, mas não está no micro, está no macro. Mas você já disse isso lá atrás, e aqui você está dizendo de novo, que é uma coisa grande, né? Assim, o revisor ficar atuando num monte de camadas superpostas, assim, ficar ao mesmo tempo, né? Você conseguir dizer, faltou uma letra aqui, ou então essa letra está repetida, e conseguir dizer, você entrou em contradição aqui com o parágrafo, sei lá, 10 parágrafos para trás. É um trabalho muito multicamadas, assim. Muito interessante. É claro que é muito especializado, a pessoa tem que aprender a fazer tudo isso, né? Sim, sim. E fico pensando também que talvez esse estereótipo que a gente está comentando do revisor bitolado, que só aplica a gramática tradicional, talvez tenha a ver com as condições de trabalho do revisor também, né? Numa situação em que o revisor, por exemplo, não tem tempo para fazer essa leitura mais global do texto, para se deter em coisas específicas, ele acaba botando no automático e vai fazer o mínimo que se espera dele, que é a correção, né? Que é isso que assim, a gente chama de correção, né? Eu acho que a correção é a palavra mais popular, né, para o negócio. O cara que corrige. Uhum. Tem um pressuposto que corrigir é porque está errado, né? E é o pressuposto que a sociolinguística evita, por exemplo, falar em erro, né? A sociolinguística vai falar em variação, né? Em desvio, em relação à norma. Então, assim, eu acho um negócio. Tem tanto conhecimento acumulado sobre isso, da prática, né? Dos relatos da prática e da reflexão, que eu sempre achei que merecia ser um campo, né? Uma área mesmo séria de estudo, e acho que tem enrolado, né? De uns 15, 20 anos para cá, tem acontecido isso com mais visibilidade, né? Você está cansado de saber, né? As iniciativas em torno disso, né? Você conseguir ter um fórum um congresso, né? Um fórum de discussão especializado, alguns grupos, simpósios em eventos específicos, você consegue encontrar, você vê a quantidade de gente interessada, né, no assunto, na bibliografia. E quanto mais as tecnologias se desenvolvem, mais texto tem para revisar, mais coisa tem para publicar, né? Mais canais para esses textos circularem e continuam precisando circular bem, né? Continua sendo ruim você botar um texto de qualquer jeito para circular. Ana, você sente hoje, assim, 2020, que o teu trabalho, você falou do fórum, eu penso também na coleção que você coordena lá na Artiguá, os trabalhos que você tem orientado, eu conheço alguns, eu acho que esse salto, acho que é qualitativo e quantitativo também, né, da reflexão sobre o tema, tem muito a ver, né, com o que a gente tem feito no Cefet, com o que se pôde fazer até o momento no Cefet, né? Tem demais. Assim, com segurança eu vou falar em Minas Gerais, né? Com segurança. Em Minas Gerais,
É um trabalho longo, né? Se considerar desde lá atrás, tem mais de 15 anos. É um trabalho longo que demora a ser sentido, mas que já é sentido. De formação dessas pessoas, de institucionalização em instituições importantes, grandes, que tornam esses cursos, essas possibilidades estáveis, longevas, né? Não é uma coisa episódica, né? Aquilo vira realmente uma coisa tradicional daquela instituição, vai ficando conhecido, vai alcançando gente mais longe. Em Minas Gerais, eu tenho segurança de dizer que essa iniciativa vem formando, conformando ou configurando essa área e essas possibilidades. É claro que daqui vai espalhando, né? Vai chegando ao conhecimento de outras pessoas, em outros lugares, vai trazendo gente de fora, vai sendo entendido, né? Vai sendo imitado, também acontece, né? Você faz uma coisa e outro cara lá, não sei onde, te manda, será que você manda a matriz curricular para eu olhar, né? Outros cursos vão vendo essa possibilidade, outros cursos de letras vão enxergando, olha só o que esse pessoal está fazendo, né? Vamos fazer também. Isso aconteceu muito com o curso do Cefet. Não é fácil fazer porque você precisa de um corpo docente para fazer, né? Então você tem que achar gente com aquela experiência, ou achar gente que entenda aquele projeto para tocar ele para frente. Então pode não ser viável em todo lugar, por quê? Por causa também da vocação do lugar, né? Ter pouca oportunidade naquela área, ou muita oportunidade naquela área. É diferente fazer isso no Sudeste, fazer isso em outros lugares, porque tem concentrações de todo tipo, né? Sim, mas também o trabalho que se faz no Cefet enfrenta, para ser reconhecido, alguns desses estereótipos também, né? Isso de que a gente é uma escola técnica, simplesmente, né? Quer dizer, para algumas instituições eu penso que é difícil enxergar o Cefet como um lugar de referência. Eu acho que isso está mudando. Eu acho que isso aos poucos vai ser quebrado, né? Eu acho que está também, porque a gente trabalha, né? Muito, o trabalho acaba vindo, assim, fica difícil negar, né? Você faz um trabalho que tem a ver, que atravessa certas coisas, e aí fica difícil ignorar que aquilo está sendo feito ali. Tem uma coisa de não entender o que é o Centro Federal de Educação Tecnológica, né? De quantas camadas ele tem, de que existe a área de letras num centro federal que tem tradição na área de exatas há mais de 100 anos. Claro que a gente tem essas barreiras, né? Mas eu acho que elas têm sido vencidas. Assim. E tem a ver com com a ramificação da coisa, com a participação, eu acho. Eu vejo isso assim, muito. Eu lembro quando eu ia ao GP de produção editorial da Intercom, e quando começou aí 1, 2, 3, 4, 5, 10, né? É muito evidente que tem uma coisa se multiplicando em algum lugar, né? Se multiplicando o tipo de estudo, o tipo de interesse, várias pessoas fazendo. Os nossos estudantes, principalmente da pós-graduação, mas também da graduação, simplesmente invadiram todos os congressos da América Latina. Fora do país é mais visível do que dentro. Num certo momento fica impossível esconder ou fingir que não existe, né? Tem que ser muito deliberado. Vamos ignorar esse pessoal, tem que ser deliberado, porque não é possível ignorar. Assim, fora aqui nos nossos vizinhos, eu sei que é nítido. Tem um lugar lá no Brasil, em Belo Horizonte, que está fazendo. Por quê? Porque tem 10, 15, 9, 8 pessoas da mesma instituição frequentando simpósio disso, congresso daquilo, grupo disso, grupo daquilo. É claro que tem a ver com fomento também, né? Sim. O Cefet teve um bom momento de conseguir mandar todo mundo para os lugares que agora a gente não sabe mais. Uhum. Sem dinheiro, provavelmente essas presenças vão ficar mais difíceis. Não, com as coisas virtuais não, né? Que o pessoal continua indo e frequentando. Então tem a ver também com essa viagem aí, com essa
o trânsito internacional das ideias, né? Que a gente fez com muita sabendo, assim, não foi inocente. A gente fez, tem que fazer, tem que sair, tem que mostrar, tem que ir, tem que participar, tem que se afiliar, tem que entrar nos lugares. E aí as pessoas vão conhecendo o que é também, conhecendo a gente, conhecendo a instituição, conhecendo, porque o Cefet tem uma característica muito mineira, né? Assim, acho que já fez diferença, já fez muita diferença. O resto eu até atribuiria a preconceito mesmo, assim. Porque a gente tem no Brasil essa coisa da universidade, né? Que é, eu até falei disso brincando, que sua sigla não começa com U, você tá ferrado, né? Então tem que ter o Se U não na. tiver um F depois, Ixi, aí me lascou. Então tem uma coisa de como uma coisa de qual é a estrutura das coisas, né? E se a sua sigla não começa com U, você vai ter que explicar alguma coisa. Nós somos uma instituição federal, uma autarquia de mais de 100 anos, igual ou mais do que muita U, né? Mas é diferente, tem suas características tal, e uma força na nossa área que é muito recente, muito ah, recente. e acho que é um preconceito contra a educação básica também, Ana. O fato de que o Super, Cefet nossa, tem a super. educação básica e se considera que a educação básica não produz conhecimento, né? É. Acho que tem muito a ver com isso também. Tem, assim, na área de. A loucura é que, mesmo quando o assunto é educação, olha para você ver, eu saí na edição, estou nem falando de edição, que poderia ser mais explicável, mas mesmo quando é na área de educação, para discutir linguística aplicada, discutir sala de aula, tem preconceito, porque tem ensino médio. Era para ser o contrário, né? Pois é, olha só essa pessoa que está atuando nos dois níveis, nos três níveis. Nos três, e assim, era para ser o contrário, assim, essa é uma escola que tem expertise no ensino básico. Né? Nós não somos um colégio de aplicação. Colégios de aplicação são ótimos, eu não estou desqualificando os colégios de aplicação, mas eles são pequenos. Né? Os colégios de aplicação, eles costumam ser partes das universidades, nem todas têm, né? Algumas têm. Eles são aquele colégio de aplicação ligado às licenciaturas, né? Ligado, mas eles são pequenos, eles costumam ter poucas vagas, eles não influenciam no comando geral da, da universidade, eles às vezes têm até calendários separados, né? A universidade é aquele monte de curso superior e pós-graduação, e o colégio de aplicação tem o calendário dele, né? Tem os alunos dele, os professores não transitam, o professor do colégio de aplicação não dá aula na faculdade. Olha que loucura. É uma loucura, eu acho, sim. E nós não somos nada disso, nós somos um imenso ensino médio, o ensino médio praticamente manda em tudo, né? Os calendários não podem ser diferentes, o ensino médio é a massa maior, né, de alunos, nós transitamos em todos os níveis, era para ser uma coisa enxergada de um jeito, né? Eu estou falando da área de educação, eu acho que era para ser, né? Mas é curioso que eu sinto isso quando eu vou falar de educação, eu sinto isso ao contrário, é contraditório. Eu posso sentir isso da parte dos pares, não é de todo mundo também, mas da parte dos pares pesquisadores. O pesquisador que te olha como alguém que, isso aí dá aula no ensino médio também. Provavelmente o cara te enxerga como objeto de estudo dele, não como É uma pessoa que isso, não está como um dialogando colega. de igual para igual. Mas eu sinto a receptividade do professor que está na plateia assistindo. Muito mais receptividade. Porque o professor que está lá na plateia, ele me identifica como um colega dele. Ah, e ele te escuta, ele sabe, né, que você está falando de um lugar que é de saber a Eu ouvi realidade. um monte de vezes, eu ouvi isso, do cara vir falar comigo assim, eu adorei sua fala, você sabe, assim, você sabe o que você está falando, porque você também dá aula para adolescente. Uhum. É porque na academia, como tem essa divisão, assim, na área de educação tem esse fosso, né, assim, e às vezes o professor
fica muito incomodado com aquele acadêmico que nunca deu aula na educação básica, tem também, né? Nunca deu aula na educação básica, mas está lá legislando sobre a educação básica. E o professor fica um pouco incomodado, desconfiado, acha tudo que aquele cara está falando muito distante, muito difícil de executar, não é bem aquilo. Eu me lembro do susto que eu levei mesmo. Eu lembro que eu formei na licenciatura, fiz as disciplinas da Faculdade de Educação e levei um susto danado quando eu pus o pé na sala de aula de verdade pela primeira vez, né? Um sustão, assim, ninguém me avisou. Que é outra coisa, né? Não me avisaram que alunos de escola privada tinham pai e mãe, né? É uma coisa louca. Você vê que o negócio é muito mais complicado, né? Você quer executar coisas muito bacanas, muito geniais, e não consegue. A escola tem um monte de regra, a escola é rígida, a escola é careta, você tem que repetir uma coisa que já está pronta, você não tem muito controle sobre nada. Eu achava terrível. Isso quase me fez desistir, assim, não dou conta dessa falta de liberdade, que é uma coisa que no Cefet a gente tem, né? Você tem liberdade, você pode pensar, você pode fazer, você pode experimentar. E é isso que faz a qualidade da escola. Se você olha no conjunto, a qualidade do Cefet uma está coisa toda na aí. cabeça, é outra coisa, é uma maravilha poder fazer isso, né? Então, assim, eu acho que, arrematando aquela coisa da pergunta, eu não tenho nenhuma dúvida da influência desses últimos 15 anos, aí, 20, para essa área, para a área de formação na edição, vou falar amplamente, assim, porque o cara pode ser revisor e pode querer fazer outra coisa, né? Pode ser editor, pode querer diagramar, pode, sei lá. Uhum. Mas não tenho nenhuma dúvida da diferença que isso fez. Diferença imensa e uma diferença que ultrapassa a gente. Ela começou muito de algumas pessoas, essas pessoas estão todas aí, são identificáveis, mas ela já fez um efeito muito maior que as pessoas e a gente vai morrer e o negócio vai ficar aí, provavelmente. Né? Então é muito legal, não tem nenhuma dúvida. Eu vi quando eu não tinha nada. E depois vendo a coisa espalhar, assim, vê se perde completamente o controle, num bom sentido, né? Uhum. Perde o controle do que a coisa virou, o que as pessoas foram fazer, onde estão as pessoas, né? Uhum. Mas de todo modo, é um processo lento mesmo, mas eu tenho certeza de que essa profissionalização e essa visibilidade que o Cefet tem conquistado nesses últimos 15 anos, com esse trabalho cumulativo, em alguma medida vai contribuir, em médio prazo que seja, para desconstruir um pouco desses estereótipos também, né? Tanto no que se refere à produção de conhecimento que a gente tem feito, e também com a formação de revisores e de editores que vão lá para fora e vão, de alguma maneira, ajudar a transformar esse panorama, né? Levam, né? Levam as pessoas. E é engraçado, eu sinto isso bem claro, assim, quando eu vou para os lugares, muita gente já sabe o que é. De vez em quando tem umas picuinhas, assim, que não são, eu acho importante. O cara te convida para um evento lá, você vai falar na mesa, você, fulano e fulano. Aí o único nome da instituição que está errado é o seu. Porque o resto é U, né? Ô, Ana, você sabe que agora eu estou fazendo 2 anos de Cefet, né? Eu já tenho uma coleção disso, nesse Não, curtinho. é impressionante. Aí eu mando corrigir todos, eu não deixo. Não deixo, porque já aconteceu. Não sei se. Para mim acontecia muito me colocar o FMG, Para mim já aconteceu também. porque acho que a única coisa que tem que tem, né? Saiu de Belo Horizonte é o FMG. Aí eu tinha que, não sou da UFMG, tira aí, a minha instituição é essa. Então era muito comum. Agora não é mais. Há muito tempo ninguém me põe o FMG. Eu tenho que, não sei, pode ser que tenham aprendido já. Mas o nome Cefet MG, às vezes eu tenho que corrigir muito. Ou põe só Cefet, põe Cefet/BH. Já disseram que você é da Cefet também? Ah, sim, porque não sabe o que é a sigla, né? Que é Uhum. centro. Aí eu vivo corrigindo, gente, desculpa aí e tal, mas é que a instituição, o nome dela é esse aqui, é um centro federal. Aí o pessoal,
E como os Cefetes sumiram, isso atrapalha a gente um pouco também. Porque antes tinha Cefete um aqui, outro ali, né? Aham. Agora tem um montão de instituto e 2 Cefetes. Então, muita gente acha que eles acabaram. Sim. E aí, até você explicar, muitas vezes eu chego Aí no você tem que lugar, contar ué, a mas história Cefete da ainda rede existe? federal, né? De por que que é assim. E assim, ué, mas vocês não viraram o Instituto Federal? Acha que a gente é um instituto, que é de Ouro Preto. Né? Não, não. Aí, nossa, eu nem sei quantas vezes eu já contei isso. Tem 2 Cefetes, nós e o Rio. Tem que explicar. Também Então já tem, perdi a conta, Ana. né? É meio cansativo, né? Mas a gente acha que a gente tem chegado, assim. Teve tempo É o que cansaço que eu acho que a gente acaba tendo quando a gente tem que explicar sempre o que é a revisão de texto, é, ou quando você diz para alguém que você é revisor, a pessoa imediatamente começa a se corrigir, falar, ai meu Deus, por que que eu isso. estou Ou falando então manda errado? e-mail, né? Manda e-mail pedindo desculpa. É bem comum. É, Desculpa aí qualquer. é, Mas, assim, acho que temos feito. É lento, tem que ter muita paciência, né? Porque não é de uma hora para outra. Mas vai acontecendo, você vai vendo, vão parando de errar, vão te colocando no lugar certo, vão identificando, né? Às vezes você vai num lugar, a pessoa já identifica um pouco o grupo. Ah, você conhece fulano, então. Né? Ah, então você trabalha com cicrano. Ah, então tem já uma identificação assim daquele núcleo. Então eu acho que tem efeito. muito bom. É bom. Ana, você quer. A gente poderia passar a tarde inteira conversando sobre essas coisas, mas temos É, que concluir. Queria saber se você quer fazer algumas palavrinhas finais sobre o tema. eu diria que nós estamos, acho que estamos na direção certa. Acho que já produzimos bastante coisa, vamos continuar produzindo e agora multiplicando, né? Cada pessoa que se junta nesse curso, tanto para a graduação quanto para a pós, e que faz um bom trabalho, que vai levando esse trabalho, vai levando essa história junto, né? A história vai ficando ampliada. Tem ex-aluno nosso que já está no doutorado, né, da graduação. Tem ex-aluno nosso que está espalhado pelo mundo aí, né? Tá, sei lá onde, fazendo Nas isso, fazendo editoras e tudo nas mais. editoras, nas agências, nos empregos públicos, nas empresas que a gente nem imagina, no marketing digital, né? Nas escolas que produzem apostilas. Essas pessoas já estão sendo percebidas, né, como pessoas especialistas, né, como pessoas que sabem do que estão falando. E acho que isso produz um efeito muito interessante, dá um desenho mais nítido do que pode ser a área, sem fixar, né? Assim, deixando a área evoluir, né? Essas pessoas ensinam muita coisa para a gente também, devolvem muita, elas contam o que elas estão vivendo por aí, então a gente também aprende a ver o que está acontecendo ao redor, né? É bom Então, não perdê-las de vista, né? é muito legal. Acho que tem sido bacana. Tenho muito orgulho disso, dos começos lá, e orgulho do que estão espalhando aí, né? De ver o pessoal indo e, e fazendo coisas em outros lugares, né? É muito legal. Tudo bom. Ana, quero de novo te agradecer por essa conversa, sempre muito bom. E em breve eu te aviso quando tiver disponibilizado o vídeo. Se você quiser usar também o vídeo, ele vai ficar aberto na plataforma. Ah, Então, legal, é legal. isso. Obrigada pelo convite para participar do grupo aqui. Valeu. Tomara que Seguimos. seja legal para a galera. Com certeza. Obrigadão.